Olá, pessoas que fazem vídeo aleatoriamente. E vem a pergunta: em todos os anos que você enfrentou monstros em D&D, você já enfrentou um incêndio vivo? Não? E que tal um incêndio em forma de um pássaro de tamanho colossal que queima tudo e todos ao seu redor? Isso mesmo, vamos falar da icônica Fênix, não confundindo com as edições anteriores antes da quinta edição, que era mais próxima das lendas da vida real, nem da Fênix da Marvel, mesmo sendo top tier em Marvel vs Capcom 3. Estamos falando de um elemental ancião e poderoso, que fica no plano elemental do fogo, mas que muito bem pode escapar por meio de rasgos entre os planos ou ser invocado por outras forças para o nosso plano, que é o material. Caso você não saiba, o plano elemental do fogo é feito de, fogo, que não requer combustível nem oxigênio para queimar e pode se apresentar como sólido, líquido ou até em forma de gás. Qualquer objeto desprotegido que entrar em contato com o fogo elemental queimará até virar pó. O chão, areia de fogo e vai te queimar. O mar, lava e vai te queimar. O ar, super quente e com pouco oxigênio que vai até alimentar mais o fogo elemental. Logo, vai ter bastante fuligem, que incapacita bastante quem respira por meio de oxigênio. E nessa situação toda, algo sempre está voando por aí nesse plano, um pássaro que queima e absorve outros elementais de fogo, o que o faz crescer cada vez mais, absorvendo esse fogo elemental, servindo quase como um simbolismo do seu plano. Ela queima e cresce até que não sobra nada além das cinzas. Diferente das Fênix antigas, por essas atuais serem elementais na categoria, elas não são muito inteligentes, elas só têm -4 de modificador de inteligência. E não sendo mais de elemento bom, elas são neutras agora. Mas neutras no eu vou tornar tudo em cinzas indiferente da origem neutra. Essas criaturas não podem ser invocadas de maneira normal aqui no plano material com apenas uma magia de invocar elementais. É dito que escrituras antigas e proibidas podem ser encontradas no fundo de templos que cultuam o olho ancião elemental. Eu falo mais deles no vídeo do Leviatã, então dá uma olhada, que é o elemental ancião da água. Tem até uma pequena descrição no livro do Mordecai Neotomo, que diz: liberar uma fênix dos planos interiores cria uma grande explosão de fogo que se espalha no céu. Um enorme pássaro de fogo se forma no centro da fumaça e das chamas. Um elemental ancião possuído pela necessidade de transformar tudo em cinzas. Como qualquer maluco que tente invocar algo muito poderoso que nunca deveria chegar no nosso plano, eu nem preciso dizer que só pessoas insanas e com pouco valor à vida invocaria uma, a menos que esse cultista seja imune a fogo. Logo, ele pode simplesmente tancar a explosão que ela mesma vai criar com a invocação da Fênix. Mas, assim, não tô querendo dar ideia pros DMs aqui, entendeu? Ok, Dato Fogão, esse hype do monstro é interessante tudo, mas como enfrentaram? Boa pergunta, telespectador hipotético, mas antes de falar isso, eu sinto que precisamos de uma pequena intermissão. Você deve ter cuidado com esse tipo de coisa. Queima. Não só você, mas objetos inflamáveis. Você pode ter visto algo sobre a descrição das mãos flamejantes ou até da bola de fogo, sobre a parte que normalmente entra em ignição em itens inflamáveis que não estão vestidos ou equipados pelos jogadores, como o seu sofá favorito ou, a parede de madeira da taverna. Os ataques de elementais causam itens que eles atacam diretamente à ignição. Faz sentido, certo? São feitos de, fogo. Mas tirando o dano que o elemental dá com o ataque, que aliás pode ser visto na tabela de classe de armadura e HP dos objetos oficial aqui do 5E, fica meio em aberto o fato de que tá pegando fogo, mas você não sabe o quanto de dano que o fogo dá. Então é meio que tudo fica no lugar das vibes do DM, o que pode te dar mais tempo de apagar, ou pode te dar apenas 6 segundos para apagar o fogo na biblioteca dentro da sua guilda.
Mas bem, vamos começar falando do real perigo aqui da Fênix, né? A Fênix é um elemental colossal ancião de alinhamento neutro de CR 16, com classe de armadura de valor 18 e apenas 175 de HP. A CA é decente pelo tamanho colossal, né? Mas que normalmente quanto maior, mais fácil de acertar. Mas o HP é um pouquinho baixo, mas vocês imaginam o porquê. A coisa é, ela se movimenta por apenas 20 pés no chão, mas que aumenta exponencialmente para 120 pés de movimento de voo. Sendo que ela tem uma passiva bem interessante chamada sobrevoo, que enquanto ela ataca voando, ela não sofre ataque de oportunidade, o que pode ser um problemão, principalmente pro seu marcial corpo a corpo. E né, o clássico, pelo fato de que ela tem um status lendário, ela tem 3 resistências lendárias, ou seja, 3 vezes por dia, ela pode escolher passar em um teste que falhou. Aliás, eu falei do problema de marciais atacando no corpo a corpo. Bem, vamos falar da outra passiva dela, a forma de fogo, né? Que é bem parecida com a do Leviatã e de vários elementais, que é o fato de que não só ela consegue passar por espaços estreitos, tipo polegadas, né? Qualquer criatura que tocar na Fênix ou realizar um ataque de corpo a corpo, perto, né, de 5 pés, vai receber 1d10 de dano de fogo. Além disso, a Fênix, né, pode entrar no espaço de criaturas hostis e permanecer, pelo fato de que ela, né, de fogo. Na primeira vez que ela entra no turno de uma criatura em seu próprio turno, essa criatura sofre 1d10 de dano de fogo enquanto estiver no espaço da Fênix. Com o toque, a Fênix pode incendiar objetos inflamáveis que não estiverem sendo vestidos ou carregados sem nenhuma ação. Ou seja, ela pode obrigar alguém ou mais de uma pessoa a queimar dentro do seu corpo quando termina o turno. Pelo seu tamanho colossal e o jeito que essa habilidade funciona, então é possível, né, que você entenda o porquê que eu quis avisar sobre as regras bem vagas de ignição da 5ª edição para você ter cuidado. Por ser de fogo, ela também ilumina 60 pés de maneira bem iluminada ao redor dela, e além desses 60 pés, também tem 30 pés adicionais, que é com uma luz pouco iluminada, ou mal iluminada. Logo, você sempre vai encontrar ela à noite bem facilmente. Ela tem resistência a danos físicos não mágicos, e são imunes a veneno e fogo, por ser bem de fogo. Além disso, ela também é imune a status como petrificado, envenenado, exaustado, agarrado, paralisado, restringida ou caída no chão, por ser, bem, de fogo. Uma percepção passiva de 15 e visão noturna de 60 pés. Padrão para esse tipo de criatura elemental gigantona poderosa, né? E como ela te ataca? Ela tem um ataque de bicada e um ataque com suas garras de fogo, né, do seu corpo flamejante. A bicada, que é um ataque corpo a corpo de 15 pés, que acerta 2d6 mais 8 de fogo, com a parte mais importante é se o alvo for uma criatura ou um objeto inflamável, ela se inflama. Se a criatura for, né, entrar em ignição, ela tem que realizar uma ação para apagar o fogo ou vai sofrer 1d10 de dano de fogo no início de cada um dos seus turnos. Enquanto a garra, por mais que não tenha esse efeito flamejante, que é até meio estranho, né? Ela dá um pouco mais de dano, ela dá 2d8 mais 8 de dano de fogo. Ela tem, porém, um multi-ataque. A Fênix realiza 2 ataques por turno, um com sua bicada e outro com suas garras. Tirando pelo fato de que o jogador teria que apagar o fogo com uma ação inteira, o que ajudaria na economia de ação da Fênix, não tem muito dano, né? Então você tem que ajudar um pouquinho nas suas ações lendárias para aumentar um pouco. Ela tem 3 ações lendárias, que, né, elas resetam todo o round. Apenas uma ação lendária pode ser usada por vez, e no caso ela tem uma bicada, ela tem uma de movimento, e ela tem um rasante, que é quando ela se desloca com o movimento dela e dá um ataque de garra de fogo. No caso, esse gasta 2 ações. Mas, Dado Fogão, ela parece meio... que só um pássaro de fogo? Cadê o molho da Fênix? Bom, por último, mas não menos importante, a habilidade única da figura que representa a ressurreição, chamada Morte e Renascimento de Fogo. Quando uma Fênix morre, ela explode.
Cada criatura em um raio de 18 metros deve fazer um teste de resistência de destreza de dificuldade 20, sofrendo 22 ou 4d10 de dano de fogo em um fracasso no teste de resistência, ou metade desse dano se obtiver sucesso. O fogo incendia objetos inflamáveis que estiverem na área e não estiverem sendo vestidos ou carregados. A explosão destrói o corpo da Fênix e deixa para trás cinzas em forma de ovo que pesa 5 quilos. As cinzas em forma de ovo ficam em brasa, causando 6d6 de dano de fogo a qualquer criatura que a tocar, embora não mais do que uma vez por rodada. A cinza é imune a todos os danos e depois de 1d6 dias ela choca em uma nova Fênix. Ou seja, mesmo ao vencê-la e caso sobreviva à explosão, o ovo imune a qualquer dano vai respawnar o bicho, se você não arranjar uma maneira de criar um portal ou ter alguém com imunidade de fogo para poder carregar de volta ao seu plano de origem. Isso dá para uma aventura interessante, né? Uma corrida contra o tempo antes que ela choque e queime tudo novamente. Enfim, também muito cuidado. Ela tem a passiva do monstro de cerco. Logo, essa explosão basicamente pode dar 80 de dano de fogo em, sei lá, um barco ou uma base, se for de madeira ou algo inflamável. Que, por ser normalmente de madeira, vai ser vulnerável a dano de fogo. Pelo menos é assim que o DM pode interpretar pelas regras aqui de dano contra objeto. Logo, pegue seus Tieflings, Draconatos vermelhos, seus clérigos de forja, seus Genasi de fogo, qualquer aventureiro ou item que te ajuda a aguentar esse calor enorme desse elemental ancião, e vocês devem ficar bem. Talvez não os seus arredores. Mas de qualquer maneira, o que acharam do vídeo? Tem algum fato ou trivia desse monstro que me esqueci de mencionar? Algum stat block que eu interpretei errado no vídeo? Você prefere a Fênix antiga? Bota aí nos comentários. Mas até lá, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Eu espero que você tenha um ótimo final de semana. Valeu! Eu não poderia terminar esse vídeo sem agradecer aos membros do clube do canal. Muito obrigado aos membros apoiadores: Gaivoto, Sol Murilo, Krobis, Jojo Zus, Eduardo, Lucas Schran, Anderson Moraes, Slimball M, Tarcísio Oliveira, Gustavo Souza, Slayer Senpai 435, Nickel Van, Eldritch 555, Angelo Merchese e Angel of Deception. Muito obrigado a todo mundo que ajuda aqui o canal como apoiador. E muito obrigado aos membros aventureiros. Muito obrigado Woki, Mislamad, Logan o Aleatório, Yuichi, Anthony Kawan, Haru Netsu, RPG Hoje, o Fantástico Sr. André, Tepeira 1602, Underline H Underline, Caio Luciano, Lucas Prestes, Uter Samar, Squizo, Frênico, Giovanni Rato, Josézinho 00, El Natan 3037, Gustavo Rocha, Tanada Gato Otário, Matulu, Titio Clayton 7576, The Word 2156, Vemberan, Achardalon do Nordeste, Alpaca Rebaixada, Mateus José de Souza. Muito obrigado a todo mundo aqui que apoia como aventureiro. E por último, mas não menos importante, muito obrigado aos membros heróis que ajudam bastante o canal a ficar em pé. Muito obrigado ao Daleia Freire, Marcelo 4294, JVMB, The Shadow One, ou Eduardo, Doron Lorcai, Nathan, Davik Gamer, Eggdog DM, Felipe Oliveira, Jaré Quack, Versagem Cromédia, Patrícia Barbosa, Paladino Sombrio, Dryan _SZ, Ryan Gonzalez 584, Gold XW7JC e Miguel Yeshua. Muito obrigado a todo mundo que ajuda bastante o canal e apoia. Valeu mesmo. E bem, se por acaso você tiver interesse, do lado do botão de se inscrever tem um botão de se tornar membro e você vê os tiers que valem mais a pena para você, ou do que você gostaria para tentar apoiar ou ganhar algumas coisinhas de graça. Mas, no final das contas, você tá vendo o vídeo até aqui, que eu duvido depois de 1h15, já me ajuda bastante. Muito obrigado mesmo, gente. E um abraço. Valeu!